Eu estava querendo, desde a semana passada, conversar com vocês sobre a escolha do presidente Bolsonaro para o seu novo partido. Mas como nós brasileiros não temos um dia de paz, a notícia que eu ia dar já ficou antiga, o homem resolveu que não ia mais resolver nada. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos, mesmo hoje que eu não tenho a câmera lateral, porque eu estou gravando na quinta-feira de manhã, o vídeo sobe hoje às 19 horas, vocês já devem estar assistindo, ou às 19 horas, ou pós 19 horas, enfim, é isso, não sei porque me alonguei neste assunto. Na semana passada, tanto o presidente quanto o PL, o Partido Liberal, deram como certa sua filiação ao partido no próximo dia 22. Depois de mais de 2 anos sem nenhum partido, o Bolsonaro finalmente ia escolher algum lugar para ele se encostar nas próximas eleições que estão chegando aí. 2022 está aqui do lado, a gente está quase no Natal, enfim, também não vou sair de novo do tema do vídeo. Vocês lembram dessa treta? O Jair Bolsonaro, enquanto deputado, trocou de partido 9 vezes. Ele foi e voltou do PP, Partido Progressista, algumas vezes, mas para as eleições de 2018, quando ele foi eleito presidente, ele tinha escolhido o PSL. O partido do número 17 era um dos nanicos, ele tinha pouquíssima expressão. Nas eleições de 2018, junto com a onda bolsonarista, ele passou de um deputado para 52, o que fez de um mini partido a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. E vocês lembram por que isso é importante? Porque é com base nessa bancada que são distribuídos os fundos partidário e eleitoral. Então o nome de peso é importante para os partidos porque esse nome pode puxar a eleição de deputados e isso aumenta a fatia do bolo de dinheiro. Essa daí é a barganha do Bolsonaro. Ah, Gabriela, mas você vive dizendo que o Bolsonaro está fraco, que talvez ele não se reeleja, que talvez ele nem dispute. Pois isso é o impacto da força dele na eleição dele mesmo. Agora pensem no impacto da força dele na eleição de outras pessoas. São juízos completamente distintos. Tem que prestar atenção no que é que a gente está olhando. Enfim, seguindo a história, poucos meses depois do começo do governo, o Bolsonaro brigou com a liderança do PSL. Nossa, que coisa estranha. Brigou com a liderança do PSL, dentre os líderes, ele brigou com o deputado Luciano Bivar. E o partido rachou entre os bolsonaristas e os rompidos com o presidente. O Bolsonaro saiu do PSL e desde então ele e os seus aliados estão procurando um novo barquinho ali para pular. Eles tentaram criar um partido que ia se chamar Aliança pelo Brasil, vocês devem lembrar do horror, enfim. Mas não deu certo, eles não conseguiram se organizar para obter as assinaturas necessárias e para cumprir os requisitos. E aqui uma observação. Essa galera fica falando que é a galera do povo, quem movimenta as ruas, que o povo brasileiro está do lado dele, ele é o verdadeiro representante do povo brasileiro e não conseguiu criar um partido. Ok? Marina Silva criou, João Amoedo criou, Bolsonaro não conseguiu. Obrigada. Seguimos. O Bolsonaro, que vive falando mal da política e dos partidos, embora viva de fazer política e pulando de partido em partido, foi obrigado a encontrar uma legenda para concorrer no ano que vem. Aliás, não só ele. Ele precisa de uma legenda para abrigar os seus filhos e os seus apoiadores, que estão entre os mais preocupados. Um candidato a deputado, por exemplo, precisa se articular no diretório estadual do seu partido para fazer campanha. No momento, todos os deputados bolsonaristas e os futuros candidatos que pretendem concorrer na esteira do presidente não têm como se articular. Então, eles vão chegar atrasados nessas composições, ou seja, eles já vão chegar com menos espaço. Para disputar no Brasil, você precisa necessariamente de um partido. Esse foi um tema, aliás, que eu abordei no meu livro Política é para Todos, então vale a pena dar uma olhada no capítulo sobre partidos políticos para você se situar melhor nesse vídeo, inclusive. Por tudo isso, o presidente Bolsonaro tinha que tomar uma decisão. Na semana passada, a decisão parecia ser uma filiação ao PL, o Partido Liberal. Mas muita água já rolou desde então e essa decisão foi adiada por algumas semanas. Talvez até daqui a pouquinho, até hoje. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Cuidado com o nome das coisas, já que eu falei de Partido Liberal. Não é porque a Coreia do Norte chama República Popular Democrática da Coreia que ela é de fato democrática. Não é porque o Partido Liberal chama liberal que ele é liberal. Aliás, tem mais de um liberalismo, tá, gente? Importante a gente atribuir significados aos nomes, senão a gente fica repetindo as coisas sem nem saber direito o que a gente quer dizer. Fica um tal de comunismo, socialismo e liberalismo pra cá, conservadorismo e reacionarismo pra lá, e a gente nem sabe bem o que é que a gente está dizendo com isso. A gente pega o nome que é popular na nossa bolha, agarra nele,
Pega o nome que é impopular e aproveita para rotular todo mundo de quem a gente desconfia e pronto. A gente acha que a gente está arrasando. Mas, na verdade, a gente está naquela conversa de achismo, que não vai além, entendeu? Só afirma uma identidade superficial, porque não refletida e compreendida de fato, e não constrói nada. É bom para a dinâmica das redes, péssimo para o mundo real, e o mundo real está precisando da gente. Enfim, o que a gente pode falar do PL? O PL é um partido tradicional do Centrão, e cuidado com os nomes de novo, porque o Centrão não é centro, e já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Em termos ideológicos, a gente pode dizer que o Centrão é aquela mistura de direita com interesse prático, mas a realidade é que o partido é bem flexível. Foi o partido pelo qual foi eleito o ex-vice-presidente do governo Lula, por exemplo, o José de Alencar, que foi filiado ao PL até 2005. Atualmente, o PL tem a terceira maior bancada da Câmara, depois de PT e PSL, é base de apoio do governo Bolsonaro, como também foi base dos governos Temer, Dilma, Lula e Itamar Franco. O seu principal líder é o Valdemar Costa Neto. A gente já conversou sobre o Valdemar rapidinho aqui no canal, não sei se vocês lembram. O Valdemar Costa Neto não tem redes sociais muito ativas, você pouco lê sobre ele nos jornais, mas ele manda num partido inteiro e no partido que tem a terceira maior bancada da Câmara. Num partido que abrigou o vice do Lula, que foi base de apoio dos governos Temer, Dilma, Lula e Itamar Franco e que agora, além de ser base do governo Jair Bolsonaro, está prestes a acolher Jair e os seus bolsonarinhos nos seus quadros. Eu preciso insistir nessa história mais uma vez, ou vocês já entenderam a relevância do partido do Valdemar. O Valdemar, ele é um político de bastidores que vem ajudando a mandar no Brasil há bastante tempo. Valdemar renunciou a um mandato de deputado pela primeira vez em 2005 para tentar escapar da cassação por acusações contra ele no escopo do escândalo do Mensalão. Ele foi reeleito na eleição seguinte e renunciou novamente em 2013 após o trânsito em julgado das ações contra ele no STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão em 2012 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso mesmo. Ele renunciou ao mandato de deputado 2 vezes por conta de processos por corrupção. Nesse tempo todo, com tantas aventuras, desventuras, sei lá, nessa vida animada ele nunca deixou de ser cacique, e é um cacique real, não simbólico. Ele não está fazendo alarde no Twitter, ele não tem milhões de seguidores, nem um público apaixonado por ele, mas ele tem poder sobre as coisas que afetam o presente e o futuro do país e, consequentemente, a sua e a minha vida. Lembram que eu digo sempre que as redes sociais são um recorte da realidade? É disso que eu estou falando. Tem muito poder sendo exercido sem que ele pareça poder para quem só opera na dinâmica das redes. Vamos falar mais do Valdemar. Na gestão Bolsonaro, primeiro ele emplacou a deputada federal Flávia Arruda como ministra-chefe da Secretaria de Governo, no meio daquela confusão da demissão dos comandantes das Forças Armadas em março. Vocês lembram? Todo mundo nervoso pensando em golpe e o PL se instalando calmamente no Palácio do Planalto. A gente tem que parar de ser bobo, galera. É por isso que a gente tem que analisar a política com menos emoção. Todo mundo estava ansioso, sem dormir, pirando no Twitter, enquanto o Valdemar e os seus aliados calmamente seguem a vida deles de manda-chuva. Sempre que acontecer alguma coisa, a gente tem que fazer o exercício de prestar atenção em como tá quem tem poder. Eles estão nervosos? Não estão? A gente tem que pensar como pensa o poder para começar a entender melhor como as coisas funcionam. Mas vamos falar mais da história da filiação que tá nesse vai não vai. Hoje é quinta de manhã, enfim, ainda não foi. No final do dia pode já ter sido, quem sabe. A questão é, mesmo se esse movimento de filiação ao PL não se concretizar, tem muita coisa que essa situação pode suscitar, para a gente pensar mesmo, refletir. Vamos analisar o movimento da tentativa de filiação ao PL. É uma demonstração que o Jair continua operando para ter várias opções na mesa. Ele não desistiu do jogo. Ele pode não se candidatar, pode. Mas ele pode resolver jogar suas fichas. Depende de como as coisas vão estar no ano que vem. O Bolsonaro está deixando as opções abertas para si mesmo. Ele diz que não acredita em pesquisa, mas ele vai esperar as pesquisas no ano que vem para decidir o que fazer. Assim como todo mundo. E também não depende só dele. Ele carrega uma galera que está pressionando por um partido. Sair de cena para manter vivo o bolsonarismo segue sendo uma opção. Lembrem, lá em cima, que a gente falou de poder de barganha por eleger deputados e aumentar a fatia dos bolos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Você pode ter essa força como um líder de movimento e não ser candidato. Você pode, inclusive, preservar essa força se ser candidato puder te enfraquecer.
É tudo uma questão de cálculo e estratégia. Muito se especulou que o Bolsonaro ia para o PP, Partido Progressista do Arthur Lira, ou para o Republicanos, por exemplo. A escolha do PL diz bastante também. O PL é um dos partidos do Centrão que eram mais próximos do ex-presidente Lula. Era o partido do seu vice, José de Alencar, como a gente já comentou. O Lula já vinha conversando com líderes do PL, principalmente do Nordeste, para tentar dar essa bicada na coalizão do Bolsonaro e trazer essa galera para o barquinho dele. O Jair, se escolher ir mesmo para o PL, dá uma canelada nessa ideia. Ele está operando, está jogando o jogo. Ao mesmo tempo, a posição política do Bolsonaro é frágil e ele não tem mais tanto poder de barganha. Ele perdeu muito durante a pandemia, principalmente pela opção esdrúxula de atrasar a vacinação e de seguir atacando a vacina. E ele fez isso para manter um diálogo com a sua base mais insana. Mas toda escolha tem consequências. Na hora que ele anunciou o PL como novo partido, ele começou a apanhar muito nas suas redes sociais, justamente dessa galera que ele vinha afagando e que é o termômetro dele para o mundo. Afinal, se ele, além de perder os bolsonaristas mais moderados, perder também esse povo insano, ele perde tudo. Enquanto que se ele perde os moderados, ele pode não se eleger para presidente da República, mas mantém força com os insanos para eleger pessoas em nome do bolsonarismo. Então ele mantém poder. E ele apanhou dessa galera certo, porque de fato é uma baita hipocrisia, já que ele tinha falado pessoalmente do Valdemar Costa Neto acusando de corrupção. E lógico, enfim, que hipocrisia não é um problema para ele, mas a sua base mais aguerrida não perdoou. Eles perdoam algumas hipocrisias, outras não. Meu palpite é que se ele decidir mesmo ir pro PL, eles vão perdoar mais essa, enfim. Assim que saiu essa novidade, o Carluxo, o filho 02, que cuida das redes do pai, avisou dessa repercussão negativa e aí ele fez pelo menos um show, sabe? Porque o show dá o quê? Dá a narrativa. Não, olha só, eu tô indo com muito mais poder e tal. Ah, aquela história, entendeu? Quando ele assinou a carta do Temer, o povo vem, ai não, que na verdade é um grande movimento. Caô. Como a popularidade dele está em queda, o Jair está dependendo dessa galera. Ele não está conseguindo aumentar a sua coalizão. Com a entrada, aliás, do Sérgio Moro na corrida eleitoral, como é que o Jair vai continuar, por exemplo, representando a cruzada anticorrupção? Como que ele vai fazer isso do lado do Valdemar Costa Neto, o cara que a gente contou a história aqui? Ele está correndo muito risco de perder uma parcela da galera dele para o Moro. A gente falou disso na semana passada. O Moro vai dar bastante trabalho para muita gente nessa eleição. Vai dar uma confundida no cenário. E aqui, aproveitando para fazer um parênteses para o Moro, porque eu lido aqui com bolsonaristas, lulistas, ciristas, PSDBistas, já que a gente está nesse esquema de prévias no PSDB, que eu acho bom, inclusive a gente pode falar mais disso, mas enfim, voltando, já que eu lido há muito tempo aqui com muitos istas, eu conheci recentemente os moristas. Se acalmem, que aqui é menos emoção e mais razão. Eu vou apontar o que eu acho bom e o que eu acho ruim, apontar falhas e discordâncias até em relação ao comportamento da minha mãe, tá bom, pessoal? Eu gosto muito dela. Não esperem aqui que eu monte um fã-clube pra ninguém, que eu fale, ai, perfeito sem defeitos. Eu aponto as minhas percepções, sugiro raciocínios e deixo vocês absolutamente livres para fazerem as próprias escolhas, inclusive se elas forem diferentes das minhas. Tá tudo certo, tá tudo bem e é sobre isso. Se algumas semanas atrás tinha muita gente achando que a gente não teria mais surpresa, a gente vê hoje que a eleição ainda está aberta. O Pedro Doria, aliás, do canal Meio, fez um vídeo super interessante essa semana aqui no YouTube sobre isso. Assistam lá que vale a pena. Por outro lado, tem a pressão dos correligionários políticos, que podem até ser fechados com o Bolsonaro, mas não vão perder a oportunidade de uma eleição ou reeleição por causa das idiosincrasias do Bolsonaro, das suas características comportamentais peculiares. Fora essa reação das redes, outro motivo do atrito é que o PL vem com uma bagagem, e eu não estou falando dessa bagagem de acusações de corrupção e de fisiologismo, eu estou falando de alianças estaduais mesmo. Olha elas aqui de novo, né? A gente está falando aqui no canal, desculpa, que a política nos estados é uma coisa para prestar atenção de perto. Um dos problemas é a disputa eleitoral em São Paulo. O PL já tinha firmado um acordo para apoiar o Rodrigo Garcia, do PSDB, vice do governador João Dória, para o governo de São Paulo. O que agora pode não se concretizar. O Bolsonaro não quer que o seu futuro partido apoie um adversário, né? Ligado ao Dória. Tudo isso depende, aliás, das prévias do PSDB e se o Dória vai conseguir ser candidato à presidência. Prestem atenção nesse detalhe também. Já em outros estados, como o Piauí, o PL tem aliança local antiga com o PT ou com outros partidos de oposição. E aí? Que
sinuca de bico é essa? Como é que o Jair vai explicar essa confusão pro Bolsolover do Twitter, entendeu? Uma das exigências do Bolsonaro é poder escolher os candidatos ao Senado do seu partido e os candidatos ao governador. Ele nem tem ilusões de que ele vai poder controlar um partido só seu, mas ele está tentando negociar mais controle. O Bolsonaro barganha a força eleitoral do nome dele em troca de mais controle, e o Valdemar barganha o controle que tem por força eleitoral. Cada um puxando de um lado. O Bolsonaro quer muito se fortalecer no Senado, num possível próximo mandato, porque o Senado está cada dia mais redil. A indicação dele para o STF está emperrada há meses, por exemplo, aguardando a sabatina dos senadores. E o Jair, gente, olha o mundo, virou uma pessoa pragmática. Ele está precisando de maioria no Congresso e é isso aí. Ai, mas o Jair é um louco. Ele faz o que dá na telha, não controla consequências. Galera, vai nessa, que é exatamente o que ele quer. Ele faz o louco, minha gente. Não caiam nessa, embora a nossa vaidade às vezes nos pressione nesse sentido. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, está operando direito. Para o PL ou para qualquer outro partido do Centrão que acorde com o Bolsonaro, vale super a pena se arranjar com o Jair, como a gente já falou. O bolsonarismo pode até não eleger um presidente da República de novo, mas vai eleger uma galerinha na Câmara. É isso, galera. A notícia ruim de hoje é: a gente pode até se livrar do Jair no ano que vem, mas os seus filhos biológicos e políticos vão continuar nos assombrando em outras instâncias de poder. Mesmo que o Bolsonaro pai não seja reeleito, o recall de uma campanha presidencial pode ajudar a eleger uma boa bancada no Congresso, o que significa dinheiro do fundo eleitoral e partidário. Depois do recuo do presidente na filiação, rolaram uns palavrões aí nas conversas de zap com o PL, então a gente tem que ver onde essa história vai parar. A conclusão do vídeo de hoje é: quem achava que ano que vem ia ser um baile, tá enganado, precisa se mobilizar. Eleição brasileira é 50 anos em 5 meses. O Bolsonaro está se mobilizando e o lado da oposição também, aliás. Vocês estão vendo essa história sendo circulada de um possível flerte entre Lula e Geraldo Alckmin, que foi o candidato do PSDB contra Lula e Bolsonaro? Todo mundo está fazendo movimentos e buscando se aproximar de gente que não votaria no seu lado a princípio. Na política da vida real, a pureza que é propagandeada nas redes sociais cede lugar a interesses maiores, porque pureza traz like nas redes, mas não dá voto suficiente para ganhar a cadeira almejada. Todo mundo vira pragmático. E se o Lula de fato fizesse uma aproximação com o Geraldo Alckmin, exatamente buscando votos mais ao centro, mais para a direita, será que a militância dele ia topar, toda ela? Fica a dúvida, mas o histórico mostra que já rolou com Zé de Alencar e com o Temer. O fato é que os dois candidatos mais fortes para o ano que vem, o Lula e o Bolsonaro, e vindos de lugares totalmente diferentes, tá? Eu não sou do time da falsa equivalência entre os dois, mas os dois candidatos cortejam atores bem diferentes de si, em busca de aumentar as suas coalizões para a eleição e para governar. A gente não pode esquecer disso, não basta ganhar em outubro, tem que conseguir governar a partir do janeiro seguinte. Nesse movimento de buscarem novas alianças, novos amigos, os candidatos vão ter que lidar com a parte do seu eleitorado que não aceita qualquer concessão. É inevitável. Só com a sua galera mais chegada, você não se elege e nem governa. E fazer esses movimentos não é errado, pessoal, é o esperado. A gente tem que compreender a característica do eleitorado brasileiro, que não é afeita a uma ideologia monolítica. O eleitorado brasileiro não é você, não é a sua bolha. Aqui também a gente precisa abandonar o achismo em prol dos dados da realidade. O eleitorado brasileiro bebe um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Todo mundo que quer ganhar uma eleição majoritária tem que atender, em alguma medida, esses interesses. Eu só quero que vocês reparem nesses movimentos aparentemente contraditórios para que todo mundo possa fazer as suas escolhas de maneira muito mais consciente. De novo, ainda que a sua escolha seja diferente da minha, que ela seja consciente e represente de fato a sua vontade. Por hoje é isso, muita coisa pra gente refletir nesse vídeo. E, gente, foi muito difícil escolher o tema do vídeo de hoje, porque eu tava perturbada com outro tema que, enfim, ainda tá na minha cabeça. Que diabos é aquele touro dourado no meio do centro de São Paulo, galera? Como dizem na internet, a crise é também estética. Tchau, tchau.